todos os aprendizados. Boa noite a todos e todas. Nós estamos começando mais um debate do Somos URGS, hoje sobre o tema democracia na URGS. E vamos indagar sobre o papel dos conselhos. Nesse momento que a gente vive toda sorte de dificuldades com a pandemia e com a saúde pública, é sempre bom e tempo de indagar sobre como é que vai a saúde da nossa democracia. Os conselheiros do Somos URGS, então, convidaram algumas vozes experientes com diversas experiências nas instituições de ensino superior, percebendo que é necessário travar diálogos mais amplos e arejados sobre o modo de exercer a democracia. Espaços que podem ser possíveis para a gente evitar posicionamentos imediatos, precipitados, e que permitam qualificar as reflexões e abrir novas possibilidades a gente pensar junto. Hoje a gente conta com a presença de convidados, estamos aguardando o ingresso na sala do Marco Aurélio Cepic, e já temos aqui o professor Celso Loureiro Chaves e a colega Simone Valdete de Santos. Eu vou primeiro fazer uma apresentação breve do professor Celso Loureiro Chaves, para explicitar por que, afinal de contas, uma experiência tão densa com as instituições, a gente também pode usufruir dessa experiência para pensar não só o que vivemos, mas o que queremos viver na universidade. O professor Celso Loureiro Chaves é professor titular do Instituto de Artes da Universidade, da URGS, e docente permanente do programa de pós-graduação em música da URGS. Foi membro do Conselho Universitário da URGS e tem diversos pontos de observação e vivência na universidade. Eu destaco que ele foi presidente da Câmara de Graduação, foi membro eleito e já presidiu a Câmara de Pesquisa, Ensino e Extensão, que é o CEP. Ele cumpriu representação eleita como membro do Conselho da Unidade, como diretor da unidade e como parte do colegiado do departamento. Como professor, ele atua na docência, tanto como pesquisador, mas também assumindo funções e atribuições de editor de revista, de membro do Conselho Científico na área de Artes e Música da CAPES e do CNPq. E para evitar datações, né, porque o caminho é longo, é bom registrar também que ele é professor desde 1976 na área de música, prioritariamente em composição musical, análise musical e história da música. Antes que a gente comece a afinar os instrumentos, então, para fazer um dueto com a Simone Valdete, enquanto isso, eu queria fazer uma provocação geral para iniciar essa conversa. Eu queria escutar os nossos convidados, inclusive Simone também, a visão de cada um a partir das suas experiências sobre o que consiste essa arquitetura institucional de tomadas de decisão, que garantem cotidianamente que elas sejam compartilhadas, que tenham uma vigilância, um contrapeso. A gente tem alguma fórmula para isso nas universidades públicas? A gente conhece a instituição que a gente habita? Por favor, Celso. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Denise. Eu agradeço desde logo o convite que me foi feito e eu desejo que tenhamos uma ótima discussão com bons resultados, porque o tema é bom. Eu vou trazer a esse debate a experiência que eu tenho acumulada de décadas de participação nos conselhos, tanto no Conselho Universitário
quanto no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Vou trazer também os princípios pelos quais a minha atuação tem se pautado, sempre no espírito de construir a universidade naquilo que ela possa representar de avanço de conhecimento, solidificação de experiências e compartilhamento e respeito aos níveis decisórios. Lembro, assim, logo no início da minha fala, uma conversa que eu tive com o reitor Elgio Trindade, na época, 1994, em que se tratava de fazer o novo regimento, a época novo regimento, que é o que está vigente até hoje. E a discussão que eu tive com ele era uma consulta que ele queria me fazer sobre se a URGS deveria ter um regime unicameral ou bicameral. Trocando em miúdos, se a URGS deveria ter um conselho ou se deveria ter 2 conselhos. Então, chegamos a essa conversa, conversamos muito, e realmente o que saía dessa nossa discussão é que o regime da URGS deveria ser bicameral. E assim foi feito. Um conselho, que é o Conselho Universitário, que é caracterizado como órgão máximo, como instância de normatização, deliberação e planejamento da universidade, e um outro conselho, daí o bicameral, o CEP, como órgão técnico sobre ensino, pesquisa e extensão. Eu vou esclarecer desde logo que eu não vou mencionar nas minhas falas o CONCUR, o Conselho de Curadores. Esse conselho, o CONCUR, tem atribuições muito específicas e a minha experiência nesse CONCUR é absolutamente limitadíssima, para não dizer nula. Mas então estou a falar dessa estrutura bicameral CONSUM-CEP, da qual eu tenho feito parte nesses últimos 30 anos. Há uma ligação entre os 2 conselhos, quase uma complementaridade nas funções política e acadêmica, mas não se deve confundir um com o outro. Na passagem para o novo regimento de 1995, o então novo regimento, houve avanços decisivos na estrutura decisória da universidade. Avanços que foram de conhecimento de todos e que foram de decisão consensuada, mesmo depois de horas infindáveis e discussões quase à exaustão que entravam nas madrugadas. Entre esses avanços, que são decisivos, ao meu ver, eu me permito citar. Na redação destes novos documentos, Estatuto e Regimento Geral, que se processava sobre a égide da democracia, que então, naquela primeira metade dos anos 1990, recém se instalava ou se reinstaurava no Brasil. Houve avanços específicos, decisivos para a vida universitária, ao meu ver. Puxar o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para o centro das decisões, coisa que não existia antes. Integrar os técnico-administrativos à composição dos conselhos, coisa que não havia antes. Incluir a consulta à comunidade no processo de escolha de reitor como uma peça central no nosso estatuto. E reforçar o caráter colegiado das decisões universitárias, acadêmicas e políticas. Eu vou me deter por um momento, se me permitem, no caráter colegiado das decisões universitárias. Esse caráter é reforçado pela estrutura dos conselhos que admitem comissões ordinárias, comissões especiais e câmaras, cuja função é instrumentar o plenário dos conselhos nas suas ações de deliberar, normatizar, mas também de planejar e aprovar. Esse é o cerne das ações colegiadas de decisão: deliberar, normatizar, planejar e aprovar. Para isso existem os conselhos, na amplidão de significado de cada uma dessas palavras que denotam ações.
Muito se fala no espírito do legislador, aquele que fez a lei. O que ele queria ou ela queria dizer? No nosso caso, o Estatuto e o Regimento parece pelo menos a este leitor, a este atuador, que não é necessário ir ao espírito do legislador, pois a compreensão do que se quis está clara na leitura dos dispositivos que falam das atribuições e competências dos conselhos, que é, em última análise, o nosso tema desta noite. Mesmo assim, ainda se pode perguntar: deliberar sobre o quê? Normatizar sobre o quê? Planejar o quê? Aprovar o quê? Ora, cabe aos conselhos superiores a centralidade das decisões universitárias, desde aquelas sobre a estrutura até aquelas sobre funcionamento, passando pela interação entre a universidade e a sociedade, sendo a universidade um representante, um porta-voz da comunidade em que está inserida. A centralidade do consumo e do CEP nas decisões universitárias e, em consequência, o fortalecimento do caráter colegiado das decisões universitárias nunca deve ser esquecido e, de fato, não foi esquecido por todos os reitores e reitora que se seguiram à promulgação dos novos estatutos em regimento da URGS há 26 anos atrás. Pois estes foram compromissos firmados há décadas e que foram honrados pelos nossos reitores e reitora nas décadas que se seguiram a 1995. Talvez esteja no ar do nosso tempo a vontade de romper compromissos e pretender que haja níveis decisórios opacos para além das estruturas decisórias transparentemente definidas na nossa legislação universitária. Mas oxalá não seja assim, pois acredito que uma URGS que despreza as estruturas postas legalmente não deve ser desejada por ninguém. Uma URGS com este desvio de conduta certamente não será a URGS pela qual trabalho há muitas décadas e a qual ajudei, no limite das minhas capacidades, no melhor do meu conhecimento, a construir. Em grandes linhas, meus colegas, minhas colegas, é o que eu queria dizer como introdução nesta live, agradecendo novamente o convite e a oportunidade de aqui estar. Obrigada, professor Celso. É um bom início de conversa, um marco importante. Eu gostaria agora de apresentar o nosso colega Marco Aurélio Cepic, que participa dessa live também, a convite do Somos URGS. Ele é professor titular da URGS, doutor em ciência política e atuou como professor em diversas universidades, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Ele já esteve vinculado na UFMG, ingressou na URGS em 2002 e atua no Departamento de Economia e Relações Internacionais. Ele já foi membro de comissões de coordenação de pós-graduação, do própria representação da sua unidade, ou mesmo membro do conselho do ILEA, do Instituto de Estudos Latino-Americanos, aqui da URGS. E desenvolve atividades de extensão vinculadas à área que atua como pesquisador e que aqui nos interessam porque tem a ver muito com governança e com uma política comparada também. Então, eu gostaria, Cepic, de te passar a palavra, agradecer a tua presença aqui e fazer a mesma provocação que fiz a Celso a respeito do que uma arquitetura institucional pode garantir que decisões cotidianamente sejam decisões democráticas, partilhadas e até mesmo com dispositivos de controles mútuos para que a instituição possa desempenhar suas atividades fins no campo da ciência. Passo a palavra a ti. Muito obrigado, Denise. Eu peço desculpas inicialmente pelo pequeno atraso, né, no ingresso da nossa atividade, tive um percalço de última hora aqui, mas me alegra e honra participar desse debate que vocês propõem, ainda mais na companhia, né, do professor Celso, a quem eu tenho muito respeito e admiração pela trajetória e pelo aprendizado que no curto período em que eu pude participar de um órgão colegiado ao lado dele me inspirou e me ensinou.
Ao contrário do professor Celso, eu tive a minha experiência em conselhos universitários de maneira muito breve, quando eu e Denise éramos estudantes de graduação, e eu era do DCE. Então, eu era um daqueles infantes terríveis que estava muito pouco preocupado com a institucionalidade do conselho, e estava ali para abusar da condição do conselho de parlamento do povo, né, e poder exercer a voz e a representação dos estudantes naquele momento. Claro, depois de 30 anos de profissão, eu aprendi a conviver dentro da universidade com diversas instâncias colegiadas. E não existe, talvez, lugar em que a semente da democracia viceje tanto, né, quanto numa universidade pública brasileira, numa universidade federal. Eu brinco que nós fazemos concursos públicos para alguma área do conhecimento, e em menos de 2 anos nós somos ordenadores de despesa, legisladores, controladores, parlamentares, né, dirigentes, e tudo isso não nos é exigido na nossa formação, é aprendizado ali na prática. Então, aquilo que aos cidadãos é cobrado, né, normalmente de todos nós que exerçamos os nossos deveres cívicos e também os nossos direitos de participação democrática no processo decisório nacional de tempos em tempos, né, de 2 em 2 anos, no dia a dia da universidade é quase que uma outra pele, né, do professor universitário, do técnico administrativo, do estudante de universidade pública. Então, embora eu tenha essa experiência tão escassa, né, de participação em órgãos colegiados, como disse a Denise, ao longo de 30 anos a gente tem alguma, né, mesmo quando a gente acaba traçando uma outra seara. Eu vou falar, então, e dirigir a minha provocação inicial para uma direção que não recorre à minha experiência, assim, né, mas sim a uma tarefa que nos foi dada. Eu sou membro hoje, representante da faculdade, né, dos professores da Faculdade de Ciências Econômicas, no Conselho de Representantes do nosso sindicato, da ADURGS. E ali no Conselho de Representantes foi formada uma comissão, coordenada pelo professor Felipe Comunello, mas com a participação de vários outros colegas, para justamente discutir os temas da democracia universitária de uma perspectiva um pouco mais ampla e não tão focada na última eleição, na disputa, no que tem acontecido agora, mas nos dá o tempo de fazer uma reflexão um pouco mais detida sobre em que pé estamos em termos de democratização da universidade pública brasileira e o que se poderia fazer. Então, os textos que foram gerados ali, subsídio à discussão do Conselho, ainda vão ser divulgados, mas eles são muito ricos, assim, né? Tem 2 textos produzidos, um pela professora Laura Banac Jardim e professor Mário Fontanive, da Escola de Arquitetura, a professora Laura da Faculdade de Medicina, e outro pelo próprio Felipe, pela Cristina, e eu produzi um pequeno texto também, que eu acho que acrescentam e depois podem nos ajudar a refletir um pouco sobre isso. Quer dizer, o nosso debate sobre a democracia universitária no período das eleições ficou muito polarizado em torno da questão da paridade ou não, ou da fórmula, né, de ponderação do peso dos estudantes, técnico-administrativos e professores nas consultas à comunidade e na própria composição dos conselhos. E nós, sem elidir esse debate, sem nos recusarmos a esse debate, também quisemos dar uma olhada um pouco mais panorâmica, tanto na relação mais profunda e constitutiva entre a própria universidade e a democracia no mundo moderno e contemporâneo, quanto nas formas de participação democrática e no conceito de democracia deliberativa, como fizeram o professor Felipe e a professora Cristina. E, no meu caso, eu estava intrigado por 2 coisas, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu, como professor de política comparada, eu disse, vem cá, em que pé que a gente está, assim, internacionalmente, né? Será que é tão... Como é que é essa democracia? Nós saímos de um período ditatorial e com uma profunda reforma universitária imposta de cima para baixo, né, a partir de 68, e tivemos que reconstruir esses elementos à luz da Constituição de 88. E, como disse o professor Celso, algumas universidades foram mais cuidadosas, né, ao formular os seus novos regimentos internos, fizeram aí uma procura da sua alma e dos melhores fórmulas. E não existe uma única fórmula democrática, não existe uma única forma de institucionalizar a democracia, né? Em parte, é da observação das formas que a gente escolhe, do rito, da continuidade da sua existência, que a gente vai transformando ela em alguma coisa valorizada, alguma coisa valiosa para todos nós.
tão valiosa que a gente só dá valor para ela quando se ameaça perdê-la, como nesses momentos em que a universidade está sob forte ataque, tanto do governo federal, da presidência da República, dos ministros de educação que por ali passaram, quanto, eventualmente, dos traumas que isso causa dentro do próprio fazer universitário, né? Então, eu dei uma olhada internacionalmente, bom, só para resumir, a prova disso é que nós temos 2 leis, por exemplo, que regulam a escolha dos dirigentes das universidades, né, a lei das universidades federais de 95 e a legislação mais recente dos institutos federais de educação, e ambas são legislações democráticas nesse sentido, né. Nós podemos discutir qual que é a melhor ou qual que é a pior, mas o fato é que nós temos. E, internacionalmente, eu fiquei até um pouco... o sistema universitário público brasileiro, das instituições federais de ensino no Brasil, é o mais democrático do mundo nesse momento. Nós tivemos um processo consistente, tanto em países com orientação macroeconômica mais desenvolvimentista, de subordinação da atividade universitária aos objetivos de desenvolvimento, né, e, portanto, dizendo que a autonomia universitária, a democracia interna da universidade, ela tem que ser limitada, porque isso é uma organização que está a serviço de uma finalidade coletiva, que é o desenvolvimento nacional, né, e, portanto, quem manda aqui é o governo, quem manda aqui é o regime. Quanto nos modelos mais, digamos assim, liberais do desenvolvimento capitalista, houve também uma lógica de imposição do funcionamento da sociedade, da economia capitalista para dentro das universidades. Quer dizer, mesmo processos de convergência vinculados à construção institucional de outras camadas de democracia, como a da União Europeia, elas redundaram, né, o processo de Bolonha redundou em reduzir fortemente o papel do Senado, o papel, né, das instâncias colegiadas superiores, não apenas em termos de número de câmaras e colegiados, mas também da participação de técnicos administrativos e estudantes, que é inexistente praticamente, e mesmo de professores. Não há nenhum lugar do mundo em que os professores da própria universidade tenham tanta voz no processo de regulação, deliberação, né, tanto da atividade técnica, finalística, acadêmica, quanto das atividades meio da governança, né, das atividades meio da universidade. E certamente não há comparação também para a participação regular dos estudantes e dos técnicos administrativos. Vejam bem, eu não estou dizendo que o nosso sistema é bom, é perfeito, ou que ele não deve ser melhorado. Só estou dizendo que, neste momento, nós já temos uma universidade e já temos um grau de democratização das instituições federais de ensino público no Brasil, que não tem comparação nem com o sistema privado no Brasil, obviamente, e não tem comparação com outros sistemas públicos fora do Brasil, nem na América Latina, nem na Europa, nem em África, nem em Ásia. Então, nem no sistema público de universidades americanas também, ou canadenses. O que eu quero dizer com isso? Os 2 principais argumentos para que você restrinja a democracia universitária nesses outros locais, eles são, como eu disse, ou desenvolvimentistas, ou mais, vamos usar o palavrão, né, mais neoliberais, digamos assim, mais orientados para uma lógica de acumulação privada do capital e de eficiência, né, nesse processo, na rápida conexão entre os resultados da pesquisa com a inovação e a sua utilização para fins de dinamização do setor privado. Os 2 principais argumentos, então, são de que a democracia, ou ela atrapalha isso, ela torna a universidade ineficiente, como no caso de uma perspectiva mais neoliberal, ou de que ela se torna autorreferida demais e pouco desenvolvimentista. Bom, o fato é que, democráticas como são as instituições federais de ensino superior no Brasil, nenhuma dessas 2 coisas aconteceu. 90% da pesquisa e do desenvolvimento feito no Brasil é feito em universidades federais. Os institutos federais, que são tão jovens, em poucos anos, com uma adequada estruturação das carreiras profissionais, com um adequado financiamento público, com a constituição de regras claras e transparentes de funcionamento, obteve um desempenho invejável nos parâmetros de avaliação de qualidade de ensino e mesmo de pesquisa internacionais. Então, não há contradição entre um funcionamento democrático, transparente, e a missão
das universidades. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o caso brasileiro demonstra, e eu acho que o pessoal de Bolonha devia usar o caso brasileiro, para mostrar que mais democracia ajuda a missão dos sistemas universitários a cumprir aquilo que as constituições dos seus países democráticas atribuem. Bom, isto posto, nós continuamos tendo uma tarefa hercúlea, assim, de preservar, defender a democracia universitária tal como está constituída, o papel, como diz o professor Celso, crucial dos seus colegiados nisso, né? O fato de que é uma instituição que ao mesmo tempo combina, né, princípios de hierarquia administrativa burocrática, mas carrega a mão nas instâncias de deliberação colegiadas, né, e de transparência. Isso é muito, muito importante. Eu acho que é o centro de gravidade da democracia universitária brasileira. Não é a sua componente, na minha opinião, não é tanto a sua componente plebiscitária que garante essa qualidade, é mais a sua componente de recorrer a referendos, de recorrer a debate exaustivo, de recorrer à paciência do processo deliberativo, né, e fazer isso de maneira o mais horizontal possível, é que garante que a democracia e a universidade possam continuar sendo que a universidade possa continuar sendo esta provedora, digamos assim, de valores, experiências e práticas democráticas para o Brasil. Eu identifico, assim, dois obstáculos práticos hoje, assim, para a manutenção disso, para além da conjuntura atual. A conjuntura atual, ela é muito difícil de nós debatermos esse tema, porque ela é uma conjuntura de ataques, então se trata da gente simplesmente, no primeiro momento, garantir o que nós temos. E dizer, não metam a mão nisso aqui, porque vocês vão estar desmontando uma das poucas coisas que funcionam na estrutura do Estado brasileiro, que é um Estado que foi construído de cima para baixo para oprimir os pobres e os miseráveis, e que com muita dificuldade, ao longo de processos de democratização que sempre, ou quase sempre, têm sido interrompidos no Brasil, né, foi se abrindo, foi se democratizando, isso acontece de maneira absolutamente clara com a Universidade Federal no processo pós-Constituição de 88, mas não é a praxe, não é a realidade da maior parte das instâncias burocráticas no Estado brasileiro. A primeira dificuldade, então, na minha opinião, para além da atual conjuntura, é justamente nós definimos com mais clareza os papéis dos órgãos colegiados nessa dupla dimensão que o professor Celso falou. A analogia com o sistema bicameral, ela talvez seja um pouco complicada, porque no nosso sistema bicameral, por exemplo, na Constituição brasileira, as câmaras têm poder quase simétrico e elas têm funções muito semelhantes, né? E nós temos aqui uma Câmara mais finalística, digamos assim, e uma Câmara mais de governança geral da atividade meio. Clarificar talvez um pouco melhor as pautas e os papéis e, portanto, as composições adequadas desses diferentes tipos de colegiados, eu acho que ela é importante. Um colegiado de curadores, por exemplo, que para todos nós, ele é extremamente relevante, ele é extremamente técnico, né, e ele tem uma representação de fora da sociedade para dentro da universidade, para garantir essa transparência, não apenas intramuros, mas para a sociedade, mas ele não tem uma visibilidade assim, adequada para a comunidade universitária, para nós todos. Então, eu acho que um dos nossos desafios é traduzir para a sociedade e para a própria comunidade universitária esta relevância, essa centralidade dos colegiados, clarificar um pouco melhor, talvez o que possa ser aperfeiçoado no nosso regimento lá para frente, é uma clarificação um pouco melhor dessas duas dimensões, da dimensão, digamos, de governança geral, e aí a composição talvez possa ser diferente da atual, com uma composição de um órgão colegiado forte para decidir sobre os assuntos acadêmicos e finalísticos. A estrutura piramidal assim, da universidade, né, ou quase que com as faculdades, institutos e tal, ela reproduz no nível das unidades e também nos níveis departamentais instâncias colegiadas, o que significa que hoje nós temos, eu não pude contar no nosso regimento ali, era uma coisa que eu queria fazer para hoje, mas contar quantos órgãos colegiados a gente tem hoje em funcionamento simultâneo na universidade, né? São certamente dezenas deles.
e nós temos um número de pessoas dispostas a participar, ou que participam regularmente, que, como eu disse, não tem, a não ser na própria atividade, ou na sua atividade sindical, de representação estudantil, no movimento, um treinamento adequado, digamos assim, para a participação nisso, e um reconhecimento da relevância dessa atividade para o funcionamento sistêmico da universidade. Eu acho que estas são as duas coisas. Como é que nós, digamos assim, preparamos a prática deliberativa e democrática, educamos a prática, por meio da prática, né, deliberativa e democrática, os nossos quadros, desde as instâncias colegiadas de base até a chegada, para que a participação no Conselho Universitário, nas instâncias superiores, ela possa se dar mais naturalmente dentro do curso sonoro, né, da carreira profissional, de modo que isso não seja uma espécie de escolha trágica para cada um de nós, né, o quanto que a gente vai dedicar de tempo para isso, em relação às outras dimensões da cobrança, né, da nossa carreira. E em relação ao regimento atual, é garantir que ele seja cumprido, né, é garantir que ele seja cumprido rigorosamente nesse sentido. Agora, nem tudo disso está regulado, esse é o problema, nem tudo disso pode ser hiperregulado no detalhe, né? Portanto, é preciso resgatar, sobretudo, os valores. O professor Celso falou, né, qual é a intenção do legislador, não é mas quais são os valores que fazem com que a universidade precise desses colegiados e precise da democracia como o ar que ela respira para fazer ciência, cultura, né, e produzir conhecimento e arte para a nossa sociedade. Em torno desses valores é que eu acho que a gente tem que coesionar a comunidade universitária nesse momento, baixar a fervura e reconhecer que a universidade é um espaço de dissenso, ela é um espaço de debate, e que os nossos processos deliberativos são realmente mais lentos. E eles têm que ser mais lentos porque o devido tempo da conversa, sobretudo agora, sobre o impacto dessa pandemia, né, ele fica muito dependente de instâncias como essas, que têm suas vantagens e também tem problemas novos para todos nós. Eu acho que eram essas as ponderações assim, iniciais que eu gostaria de fazer, e me coloco à disposição para a gente poder seguir na conversa. Obrigado, Denise. Obrigada, Marco Pink. Seguindo o fluxo das preocupações de vocês, eu queria propor duas questões não necessariamente encompassadas uma à outra. Uma delas é, ao falar desse desenho de distribuição de poderes e decisões na universidade, dessa arquitetura, vocês apontaram alguns valores, alguns méritos também da universidade em se repensar a partir dos anos 90. Eu queria que vocês dedicassem um pouco do tempo para falar sobre onde é que estão os pesos e contrapesos que garantem o controle social da comunidade de atos, para que se evite a confusão entre atos administrativos e atos que excedam competências e que coloquem em risco a própria institucionalidade como ela foi pensada. Isso é uma questão imensa, mas eu queria trazer uma questão que o CEPIC chamou a atenção, mais do que o voto, indagar quais as medidas de aprimoramento que poderiam promover a participação efetiva dentro desse desenho, que é uma questão exatamente do alto custo da vida pública que nós também vivemos dentro da universidade, e sobretudo para os próprios estudantes também, e que medidas poderiam ser promovidas para a participação, porque uma coisa é a democracia do voto, outra coisa é uma experiência que nós no sul do Brasil temos do alto custo da participação democrática de fato, ou seja, não só chegar num determinado espírito de decisão sobre o mundo, mas de reflexão e elaboração conjunta, ou seja, me ajudem a pensar de que maneira a gente poderia contribuir para isso. Denise, eu acho que nós estamos ainda na vigência de um estatuto e de um regimento geral, sem desdouro nenhum do que eu vou dizer, do século passado. Então, nós temos que avançar. Acho que esse ponto da interlocução com a sociedade é fundamental, porque a sociedade tem que ser trazida com mais responsabilidade para dentro das
instâncias decisórias, e aí a própria universidade decidirá quais instâncias decisórias, e temos que avançar em vários outros aspectos para permitir que os princípios democráticos se mantenham. Não há manutenção desses princípios sem um avanço temporal constante, sem que haja uma reavaliação constante. Avanços terão que ser feitos? Sim, terão que ser feitos, mas com imensa responsabilidade, imenso compromisso com os princípios e com os parâmetros que nos regem como instituição pública e como instituição acadêmica e científica, e só assim eu creio que nós continuaremos avançando e mantendo a universidade como ela deve ser, como um polo irradiador, não como uma ilha, mas como um polo irradiador de democracia. Temos que ultrapassar debates micro e irmos para os debates macro, que são os debates justamente sobre os princípios que nos norteiam e quais os parâmetros que nos permitem permanecer, continuarmos vivos. Obrigado, Celso. Eu queria passar a palavra ao CEPIC, então, por favor. Depois tem alguns comentários no Facebook que eu gostaria de passar para vocês. Tá bem. Como eu não tenho o Facebook, não acompanho por lá, aí eu preciso que sejam qualquer coisa assim. Mas eu vou comentar, então, a partir desse ponto que Denise levantou. Eu acho que, em parte, essa questão dos contrapesos e freios, ela vem de uma combinação disso que o professor Celso chamou de atualização para o século XXI dos nossos regramentos, né, do nosso desenho institucional. Viram que nós avançamos muito do jeito que foi possível, e hoje eu estava debatendo em casa aqui a cobrança sempre da quantidade de problemas que tem os nossos sistemas digitais, o nosso cipoal de regras e a dificuldade dos nossos sistemas. Quer dizer, há um processo que eu chamo nós precisamos tornar esses procedimentos um pouco mais ágeis, fáceis e simples, para que a gente possa dedicar mais tempo para aquilo que agrega valor, digamos assim, ao processo decisório democrático dentro da universidade, né, que é o debate sobre o conteúdo e a forma de implementação das políticas públicas propriamente ditas para a universidade. Então, isto acho que é um grande desafio. Nós começamos, e eu acompanhei isso, todo um debate sobre revisão dos processos, né, sobre mapeamento de processos, sobre simplificação, e isto é necessário para que a gente possa resolver, então, dois problemas simultaneamente. Um é o da quantidade de entraves burocráticos que impede, digamos assim, o fluir da democracia dentro da universidade, e o outro é a necessidade de tentar superar essas coisas sempre com algum tipo de heroísmo fortemente imbuído de um espírito moral de cruzada, né, para um lado ou para o outro, mas é que aquela sensação de que agora nós estamos discutindo coisas de vida e morte porque tem que superar essas grandes dificuldades. Então, isso não permite a calma consideração, a deliberação, o dissenso, né, e o diálogo na construção de uma posição comum. Toda essa série de certezas que Denise diz que é incompatível também com esse século XXI que a gente está. Eu costumo brincar que até o final da década passada a gente ia ter que fazer 2 estátuas ali no centro para a URGS. Uma para Kafka, né, que era o nosso santo padroeiro, e o outro santo padroeiro, que é o MacGyver, né, porque cada coisa que a gente faz com os recursos que a gente tem, com as dificuldades, tem que ser comemorado e é digno de... Então, sim, então esse processo de, digamos, de racionalização, mas ao mesmo tempo de flexibilização, ele acho que é necessário. A outra coisa é entender que universidade é essa, né, que público é esse. Nós temos hoje um processo de rejuvenescimento muito rápido e, ao mesmo tempo, de precarização das condições de trabalho para a parte dos nossos jovens professores,
dos novos técnicos administrativos e mesmo da situação dos estudantes que entraram na universidade chamados por uma política pública de expansão do acesso à educação superior pública e que têm hoje privados, em grande medida, por conta dos cortes, dos ataques que o governo federal promove contra a universidade, as próprias condições de manutenção e preservação. Então, eu com isso queria dizer que nós temos sim que melhorar a representação dentro da universidade. Como eu disse, criando condições, criando instâncias pedagógicas na prática, de participação regular, de aprendizado do convívio democrático e do aperfeiçoamento do conhecimento técnico sobre as matérias que estão sendo deliberadas. E isso não deve ser um impedimento para que as pessoas possam participar dos conselhos, isso tem que ser incorporado, digamos assim, da melhor forma possível a sua vida funcional e estudantil. Isto me leva ao tema de como aperfeiçoar esta representação, né? E nós tivemos no nosso GT aí da DURS esse debate muito forte, e a questão hoje para mim sobre as proporções das representações entre categorias, ela, francamente, ela é importante, continua sendo um debate, eu tenho a minha posição pessoal, que não vem ao caso aqui nesse momento, mas eu queria enfatizar o outro aspecto do problema da representação hoje, que é muito sério no estudo que a gente faz de uma organização que é burocrática. Quando entram no concurso público, homens e mulheres são iguais na universidade, né? Eles mais ou menos têm ali a participação demográfica semelhante da população. A cada nível hierárquico que a gente sobe na administração pública federal, vai diminuindo o número de mulheres. Nós temos uma pirâmide muito excludente para a participação das mulheres. E a mesma coisa, se a gente for pensar o critério, né, de negros, brancos, e também da representação de outros grupos. O que eu chamo a atenção é de que o nosso problema de representação não é só de proporção entre a proporção mais adequada nos dias de hoje entre o corpo técnico-administrativo, o corpo docente e estudantil da universidade, mas também do perfil, da representatividade desses representantes em relação à nossa população realmente existente dentro da universidade. Então, nós temos uma política de cotas para negros nos concursos públicos que é muito recente e que é de mais difícil operacionalização nas universidades por causa da escala dos concursos, e que tem pouco estudo ainda. A gente já tem alguns estudos, Denise os conhece melhor do que eu, sobre o impacto das ações afirmativas para a diversificação e para a ampliação do nosso corpo docente, mas nós não temos ainda isso para os docentes e para os técnicos administrativos. Para mim, hoje é muito mais importante que a gente tenha não é muito mais, desculpem a expressão, é tão importante a gente ter hoje uma representação adequada das categorias, mas também termos uma representação adequada nos órgãos superiores da universidade de negros e mulheres. Que dê conta dessa diversidade, e isso eu acho que tem que estar embutido no nosso processo de revisão das regras, ali quando for possível fazer isso o mais breve possível, em termos de aperfeiçoamento e de garantia dos controles. Fora isso, só concordar com o professor Celso de que até hoje o diálogo extramuros, né, ele tem sido feito de maneira um pouco a conta-gotas e muito dependente, aí sim com o problema da extrapolação das funções que a Denise mencionou antes, muito dependente da vontade dos dirigentes de fazer, de tomar mais ou menos iniciativa, e não na forma de um diálogo mais persistente de participação nas instâncias decisórias dentro da universidade, naquelas que forem adequadas. De novo, tem que ver o que é o que, quem é que tem que estar em qual colegiado nesse sentido mais das suas finalidades também. Eram esses os comentários, eu não sei se... Obrigada, Cipic. Eu vou verbalizar aqui, vocalizar uma das preocupações que veio através do Facebook, que já está dentro dessa escuta do que vocês têm falado. O professor Basílio chama atenção e expressa sua concordância com muitos pontos levantados, tanto pelo professor Celso, quanto, acredito que pelo CEPIC agora, mas ele realmente está preocupado, eu acho que é uma preocupação de todos, sobre essa estrutura e o quanto ela pode ser receptiva a outros desenhos, como, por exemplo, a paridade, e em que momento a gente pode falar também sobre essa representação ampliada, tanto de sindicatos, né, no consumo, ou nas representações estudantis. Como é que ele percebe muitas limitações nisso, em termos práticos, da gente seguir com esse debate. Então, eu gostaria que vocês nos ajudassem a pensar também
o quão apropriado é pensar a qualificação desse debate dentro da universidade, por que meios a gente poderia fazer isso? Na realidade, isso faz parte... Professor Celso, só para Desculpe. completar, eu acho que a gente tornar o ar respirável nos nossos conselhos também é parte da nossa tarefa, não? Eu acho que tudo isso faz parte, eu creio, acredito que tudo isso faz parte de um movimento adiante que nós temos que fazer. Não apenas nos conselhos superiores, que é o nosso tema hoje aqui nesse debate, mas nessas dezenas de instâncias decisórias, como o CEPIC falava há pouco, que de fato são dezenas. Em todas elas deve haver um repensar, e esse repensar de fato ele não vai apenas na questão de representação numérica, vai muito além disso. Só que a base dessa discussão, tanto a base numérica quanto uma base de representação mais horizontalizada, isso faz parte de um tomar de consciência de o que é a universidade, como ela se processa, o que pretendemos dela e que lugar ela ocupa na sociedade. E nesse sentido, é urgente, concordando com o professor CEPIC, é urgente que nós tenhamos, mesmo nesta composição que nós temos hoje, nessa estrutura que nós temos hoje, é urgente uma transparência de todos os níveis decisórios da comunidade para a própria comunidade. Se fala muito na transparência para fora da comunidade. Eu creio que durante essa infeliz crise sanitária, a universidade esteve muito presente no ethos social extramuros. Mas nós precisamos não descurar desta transparência para as instâncias internas, para a nossa comunidade interna, de tal forma que essas dezenas de instâncias decisórias colegiadas que nós temos, de fato, dialoguem com a comunidade a qual elas, em primeiro e último plano, representam e devem representar. CEPIC? Queres que alguém... Não, eu sei bem, eu só estou pensando por onde eu começo aqui. Eu vou falar rapidamente. A questão da paridade, ela me parece que galvanizou o debate e é natural que isso aconteça pelo seguinte, nós temos uma contradição entre a legislação federal, obviamente, e uma praxe, uma demanda, que no caso do regimento da URGS nos obriga a não poder considerar formatos alternativos e tal. Aí a gente teria um outro debate sobre longo, né, que não é o caso. O fato é o seguinte, na medida em que a gente enfatizar esta componente plebiscitária, a paridade ou até o voto universal vai ser a demanda natural. Porque não é razoável chamar as pessoas para opinar e depois dizer que a opinião delas vale só tanto por cento. O que nós temos que, na minha opinião, entender a diferença entre este momento da consulta, os momentos de consulta à comunidade, que tem que ser sobre tópicos amplos e, digamos assim, definidores, como escolha dos dirigentes, ou da preferência da comunidade para os dirigentes, ou coisas do gênero, e esta composição tem que ser, esta consulta tem que ser o mais horizontal possível. Tá? E a composição dos órgãos deliberativos da universidade. Eu não acho que seja razoável, mas nem é assim hoje, num certo sentido, 70, 15, 15, porque, na verdade, há um reforço ainda da participação docente com os membros natos nos órgãos superiores que desequilibra isso. Mas também não sou a favor de uma representação simétrica entre os três setores nos órgãos colegiados.
por conta dessa diferença das unidades. Eu, pessoalmente, eu acho que hoje a mudança no perfil do corpo técnico-administrativo da universidade, das próprias condições de exercício da profissão docente, fazem com que as nossas responsabilidades sejam muito parecidas em relação à atividade finalística, elas são um pouco diferentes do vínculo dos estudantes, e por isso eu tendo a preferir uma equidade maior na representação entre professores e técnico-administrativos, mas ao mesmo tempo preservar e eventualmente ampliar, se for possível, a participação dos estudantes, né, nas consultas, mas sobretudo nos órgãos deliberativos. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Nem todos os órgãos deliberativos vai fazer sentido a mesma representação para os professores, ou a mesma representação para os técnicos, ou a mesma representação para os estudantes. E isto torna um pouco mais complexo o desenho institucional do que a gente simplesmente achar que manter o 70-15-15 vai garantir qualquer coisa, ou adotar a paridade vai garantir automaticamente por fiat uma resolução de todos os problemas de funcionamento, de deliberação, transparência e de democratização da universidade. Eu insisto que a dimensão consultiva ela tem que ser precedida por uma forte deliberação democrática nos órgãos colegiados, um forte processo de amadurecimento dos temas que são levados à consulta e que tem que ser sucedida por ele também, e, portanto, elas têm que se parecer cada vez mais com referendos e cada vez menos com plebiscitos, né, da vontade da comunidade, das polêmicas que se estruturam dentro da universidade. É muito difícil a gente debater isso em tese, nesse momento, quando a gente sofre ataques tão dramáticos assim da Presidência da República, do Ministério da Educação, dos agentes políticos que deliberadamente trabalham para desconstruir a universidade pública federal no Brasil. Mas eu acho que a gente tem como responsabilidade, como disse a Denise e o professor Celso, que pensar ali na frente também, né? Essa quadra ruim vai passar, né? E lá para frente a gente tem que ter não apenas uma maneira de conter esses ataques, mas ao mesmo tempo de oferecer para a sociedade, como resposta a eles, o nosso melhor, né? O nosso melhor na atividade de ensino, de pesquisa, de extensão, e o nosso melhor na transparência e no funcionamento democrático da universidade. Medidas muito simples, só para terminar, que eram difíceis há uns anos atrás. Assim, não era uma praxe, por exemplo, de todos os programas de pós-graduações publicarem as atas das deliberações dos seus órgãos colegiados, né? Uma vez eu perguntei, assim, num programa, por que a gente não publica isso na internet, as atas de todas as assembleias, né? Havia uma prática, eu já participei de um programa de pós-graduação que uma vez eu fui consultar o regimento, qual era o regimento, e a pessoa que era responsável à época, tem muitos anos em outra universidade, me mandou apenas o artigo a respeito do qual incidia a minha dúvida. Me deixa eu olhar o regimento como um todo. Não pode, porque tu vê, porque não sei o quê, eu não posso divulgar isso, não posso divulgar aquilo. Isso depois da lei de acesso à informação. Então nós temos resistências ainda, claro, elas são mais graves em alguns outros setores do Estado, mas há um aperfeiçoamento, como disse o professor Celso, para o século XXI, para a legislação vigente, inclusive para a legislação de direito ao acesso à informação, que é tão vilipendiada, tão atacada neste governo, né? E que nós precisamos dar um exemplo na universidade e, eventualmente, fazer uma revisão dos nossos processos internos e dar mais transparência ainda para as decisões que são tomadas e para o registro das posições discordantes, de modo que a memória possa servir no futuro para a gente revisar as nossas decisões, porque faz parte da vida universitária a dúvida metódica, né, e a autorrevisão das nossas premissas e das nossas deliberações. Isso é que nos diferencia da fé religiosa, né, isso é que nos faz universidade de verdade. Muito obrigado. Obrigada. Eu quero pedir para vocês algumas considerações finais sobre esse momento que nós vivemos na URGS. Se a gente compara 2020 com o ano que começamos agora, parece que a gente teve um ano parado em 2020, mas intenso. Né? Intenso tanto para comunicar o que a universidade fazia para fora, quanto para dar conta do que o CEPIC falou, do nosso momento MacGyver, ou seja, de como construir alguma coisa emergencial, urgente, que fosse uma possibilidade de assegurar os alunos, né, gerar uma geração mais conectada à universidade. Aí eu pergunto, a gente começou 2021 com um discurso da pandemia cada vez mais grave, um discurso de ou se espera passar para o mundo
entrar nos eixos, mas de alguma forma eu pergunto a vocês, a gente está num estado de democracia em dormência ou nós temos como sair disso? Em termos de universidade. Eu diria que nós não estamos com democracia em dormência, nós estamos com uma democracia ameaçada. Eu acho que, na minha experiência nos conselhos superiores e também em algumas dessas instâncias decisórias das quais a gente falou aqui, nunca ocorreu um momento em que houvesse uma desacreditação das instâncias. E isso faz com que a nossa democracia não esteja em dormência, ela esteja ameaçada. E aí nós temos que realmente ver quais os debates, certamente não será um debate só, mas quais os debates que nós temos que empreender para não permitir que esta ameaça, que hoje paira internamente sobre a universidade, viceje, floresça. Acho que nós temos uma responsabilidade histórica muito grande com a universidade que nós ajudamos a construir e com a universidade que será hoje e que será amanhã e depois de amanhã e para as próximas gerações. É nesse sentido que eu sempre insisto, nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar no fortalecimento, na transparência, na equidade das nossas instâncias colegiadas. E assim fazendo, tendo como subtexto o que nós pretendemos que seja uma universidade pública num país como o Brasil, tendo isto como subtexto, é assim que nós avançaremos. Esse é a minha crença pessoal. É isso que eu estou colocando nesse momento. Nada mais do que isso, do que uma crença pessoal de alguém que foi convidado a participar, agradeço novamente, deste debate tão esclarecedor. Eu acho que há temas que têm que ser rapidamente ultrapassados para que nós possamos identificar os realmente grandes e definitivos temas nessa democracia ameaçada. Não creio que o ano de 2020 tenha sido um ano em que nada aconteceu. Pelo contrário, nós todos estamos exaustos do tanto que aconteceu na universidade neste ano de 2020, que ainda não terminou, porque como não tivemos carnaval, o ano de 2021 não iniciou. Então nós estamos ainda no ano de 2020. Digo isso quase como uma piada, é claro, uma ironia. Obrigado. Obrigado, professor. Cefique, por favor. Este grupo, Somos URGS, que organiza esse debate, é um grupo estruturado a partir de representantes e de apoiadores desses representantes no nosso conselho universitário. Né? Um grupo de pessoas que é da mais alta qualidade e compromisso com a universidade, com a democracia, com as suas atividades finalísticas, e que tem assumido a responsabilidade de defender a universidade e de travar o debate com a calma e o conhecimento técnico e a firmeza necessária para defender a universidade. Então, esse debate ele é muito pertinente nesse momento. Infelizmente, eu vou falar com desconhecimento de causa, tá? Porque eu não sei exatamente, eu não participo do conselho, não sei exatamente o grau de detalhe da condução das coisas ali dentro, mas o que eu sei é que a atual administração da universidade, o magnífico reitor, ele submeteu vários nomes à escolha para o conselho universitário, nenhum dos seus representantes foi eleito na eleição, na consulta para o conselho universitário. Ele recebeu 2 votos mais o seu próprio na reunião do conselho universitário que formulou a lista tríplice, e as condições políticas, o contexto político em que se deu a sua indicação e a nomeação para o reitorado, devem pautar uma conduta o mais respeitosa possível com esta condição minoritária,
Então, nesta altura do campeonato, já tem uma definição legal a respeito da legalidade do mandato. A legitimidade do mandato vai ser questionada e testada até o final, porque ela é falha de saída, então ela vai, se ela for construída, ela terá que ser por meio do diálogo, sem pretender atropelar as instâncias colegiadas da universidade, a complexidade da universidade, mas ele teria uma grande chance se ele assumisse com um pouco mais de humildade a sua condição de voz e visão minoritária dentro da universidade, porque parte de um diagnóstico de que a universidade tinha grandes problemas, de que ela era deficiente estruturalmente, de que ela estava errada e que tudo tinha que mudar. E esse discurso um pouco vago e muito ideologizado esbarra agora na necessidade de conduzir uma universidade da complexidade, da excelência, do peso que tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em respeito à sua história, em respeito à sua complexidade, em respeito aos às suas necessidades nesse momento tão dramático da vida do país, eu espero que a atual administração respeite os órgãos colegiados, se tenha a humildade de aprender com os órgãos colegiados e continue sustentando as suas posições ali e, eventualmente, não consiga viabilizá-las, mas nem por isso deixe o seu compromisso com a universidade. Essa é a minha expectativa, esse é o meu desejo, mas eu reputo a tarefa dos colegas, né, dos conselheiros, somos únicos, e também de outros conselheiros que têm essa mesma compromisso, essa mesma visão da universidade, como muito importante nesse momento para a gente restaurar esta condição e conseguir vicejar mesmo na diversidade tão dramática desse momento. Obrigado e parabéns, não só por esse debate, como pela atuação de vocês lá no Conselho. Eu agradeço a presença de vocês, eu espero que em outros momentos também a gente possa derivar outros assuntos que são os fundamentais da universidade e que a gente possa ter novos encontros, então, presenciais, em breve. Nesse momento, o Somos URGS está recolhendo as manifestações dos colegas no Facebook, vai repassar para vocês, com certeza, o que vocês trouxeram para esse conjunto de conselheiros e de membros de conselhos da universidade nutriu muito a possibilidade de pensarmos diferente do que nós estamos sendo, as imposições ao nosso pensamento vêm desse autoritarismo, a gente possa respirar de fato outras ideias que eu acho que é a vocação da universidade, a inventividade, a composição a partir de várias vozes também, para prestigiar um pouco mais a área artística, né, que também mostra a pluralidade da universidade, quando se fala de vários assuntos, né. Eu agradeço e, nesse momento, então, abro a palavra para que vocês possam fazer alguma mensagem final e, então, concluirmos a nossa live. Professor Celso, professor Marco, sintam-se à vontade, então. Eu só agradeço o convite e eu acho que os nossos debates eles têm que ser constantes em todas as instâncias das quais nós participamos. Acho que essa é a premissa fundamental. É necessário um desarme, claro, mas é necessário também estar sempre a postos. Não é possível soltar a musculatura, se me permitem a analogia. Esse é um momento crucial na história da universidade, pelo menos na minha história na universidade, é um dos momentos mais cruciais. Era isso. Uma boa noite a todas e todos e muito obrigado, professor Cepic, muito obrigado, Denise. Obrigada, professor Celso. Mantenha essa câmera aberta, que queremos escutar agora o Marco Cepic. Na mesma direção, eu gostaria de agradecer também o convite e dizer, professor Celso, e para você, Denise, que estamos juntos e juntas nesse processo, né? Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós defendermos a nossa universidade nesse momento, não apenas dos ataques que vêm de fora dela, mas também de eventuais práticas que possam danar a universidade mais do que ela já sofreu desmerecidamente nesse último ano. Então, contem conosco, né, e estaremos juntos. Muito obrigado de novo, boa noite a todas e todos. Boa noite. Obrigada.